A Ellen G. White, ela condenou a doutrina da Trindade? Vamos conversar um pouco sobre isso no vídeo de hoje. Essa é a pergunta número 20 do livro 101 Perguntas sobre Ellen G. White e seus escritos. Uma vez eu fui conversar com alguém que disse ele não acreditar mais na Trindade, né? Nós estamos falando de Trindade aqui, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E ele disse que não acreditava porque ele tinha lido no livro da Ellen G. White que ela não acreditava no Espírito Santo. Então ele também passou a não acreditar, inclusive saiu da igreja, enfim. E tem uma pergunta aqui de uma pessoa, a pergunta número 20, que eu queria trabalhar com você exatamente como está aqui no livro, tá? Se você tem alguma opinião divergente, deixa aqui nos comentários que é para eu saber qual é o seu ponto. Talvez você tenha um conhecimento a mais do que eu não tenho e talvez você não tenha uma informação que eu talvez não tenha. Então diz assim, ó, a pergunta é a seguinte: tenho pensado sobre a Trindade. Uma amiga me deu vários livrinhos que dizem que considerar o Espírito Santo como a terceira pessoa divina é perigoso e que nem sempre os adventistas sustentaram esse ponto de vista. Ela declara que Ellen e Tiago White não eram trinitarianos. Você poderia ajudar-me a entender quais são nossas crenças, tanto hoje como no passado? Bem, há uma indagação de uma pessoa, obviamente aqui é uma pessoa adventista, e obviamente uma pessoa que não tem uma profundidade no conhecimento sobre a Trindade, né? Ou as três pessoas da divindade. Então, surgiu ela foi indagada, né, por alguém, e então ela fez essa pergunta. A maioria dessas perguntas está no site White State, de Ellen, que fala sobre tudo sobre Ellen G. White, né? E este livro você pode estar adquirindo no site da Casa Publicadora Brasileira. Mas vamos lá então. Na introdução aqui da resposta, ele diz assim: Tiago White não poderia ter ele mesmo se considerado um trinitariano, tampouco os outros de nossos pioneiros, em pelo menos alguns casos, inclusive o de Tiago White. Eles pareciam contrário à ideia aparentemente sustentada por alguns trinitarianos de que Deus é realmente uma só pessoa, a qual apareceu em diferentes etapas da existência da Terra, como Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou seja, Tiago White acreditava que eles eram seres distintos e assim, no Getsêmani e na cruz, o Filho pôde realmente orar para o Pai e não para si mesmo. Então vamos lá. O primeiro ponto que o livro está dizendo aqui é que é razão. Aliás, tem razão. Tiago White ele não cria na Trindade que se pregava naquela época. E o livro está dizendo também que a Trindade que algumas pessoas pregavam naquela época era um Deus só, mas que agiu em três fases diferentes. Por exemplo, no Antigo Testamento, o Deus Pai agiu de uma maneira. No Novo Testamento, no período de Jesus, ele agiu, ele é o Jesus. Mas, quando Jesus ele vai agir agora como o Espírito Santo. Na verdade, essa trindade aqui era um dos pontos que Tiago White e os outros pioneiros não acreditavam. Aí, o livro continua e diz o seguinte: na realidade, há várias declarações da Ellen G. White que sustentam a natureza eterna, autoexistente do Filho e a personalidade completa do Espírito Santo. Algumas dessas declarações estão convenientemente reunidas no livro Evangelismo, página 613 a 617. Aí eu quero ler com você, então, algumas citações de Ellen G. White, e aí você vai tirando as suas conclusões. Um detalhe, lembra da pessoa que me falou que não acreditava mais na Trindade, porque
tinha descoberto que os pioneiros não acreditavam na Trindade. Eu fui lá, levei este livro que está aqui, ó. Vou pegar aqui para você, dá só um momento aqui, dá licença. Ó, este livro aqui, de Ellen G. White, O Desejado de Todas as Nações. E fui lá com as páginas direitinho para ler com ele. Mas quando lá eu cheguei, para minha surpresa, ele disse que a parte que eu li para ele estava adulterada. E outras partes que ele leu para mim desse mesmo livro não estava adulterado. Aí eu fiquei assim, preocupado. Ou seja, as partes que eram para confrontar ele e o seu grupo, segundo eles, foram adulterados. Mas as partes que serviu para confrontar os adventistas não foram adulteradas. Você já imaginou um negócio desse? Então vamos lá. Aqui diz o seguinte, ó. Há 3 pessoas vivas pertencentes ao trio celestial. Então Ellen G. White está dizendo que há 3 pessoas vivas pertencentes ao trio celestial. Em nome dessas 3 grandes poderes, esses 3 grandes poderes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os que recebem a Cristo por fé, vivas são batizados, e esses poderes cooperaram com os súditos obedientes do céu em seus esforços para viver a nova vida em Cristo. Isso também está no livro Evangelismo, que eu falei as páginas para você. Outra citação dela aqui. Ela diz o seguinte: precisamos reconhecer que o Espírito Santo, que é tanto uma pessoa como o próprio Deus, está andando por esses terrenos. Manuscrito 66 de 1899, extraído de uma palestra dada aos estudantes da escola Avondale. Outra citação. Ao pecado, veja bem, ao pecado só poderia resistir e vencer por meio da poderosa operação da terceira pessoa da Trindade, a qual viria não com energia modificada, mas na plenitude do divino poder. É o Espírito que torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. O livro Desejado de Todas as Nações, que é esse aqui que eu mostrei, página 671. Então, meu querido, minha querida, se você tem dúvidas sobre a crença dos pioneiros, a crença de Ellen G. White sobre a Trindade, sobre a pessoa, né, de Jesus como Deus, a pessoa do Espírito Santo como Deus, se você tem dúvidas, você precisa então estudar com mais profundidade o que diz a Igreja Adventista, o que diz os escritos de Ellen G. White. E aí, o que você achou do conteúdo? Se você já é inscrito, nosso muito obrigado. Se você ainda não é, peço para que você se inscreva e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Um abraço, até o nosso próximo encontro.